Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fagner Silva e é com muita alegria que aqui estamos para mais uma oportunidade de estarmos louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a você que está ligadinho conosco, a você que está nos acompanhando neste momento de mais um momento com Deus. Que Deus continue derramando das suas ricas bênçãos sobre a sua vida. Muito obrigado a você que acaba de chegar para estar aqui conosco, onde temos mais uma oportunidade de ministrar ao seu coração mais uma passagem bíblica. E hoje eu quero falar com você sobre o Evangelho de Marcos, capítulo de número 11 e capítulo de número 12. Eu quero falar sobre Jesus em Jerusalém. Você sabe o que Jesus foi fazer em Jerusalém? Você sabe com quem Jesus teve que lidar em Jerusalém? Você sabe também o que Jesus ensinou e também as perguntas que lhe fizeram na cidade de Jerusalém? Pois bem, é sobre isso que nós iremos falar. Jesus na cidade de Jerusalém. Lembrando que o Evangelho de Marco é o Evangelho do servo. Portanto, o servo está agora em Jerusalém. E em Jerusalém a gente vai ver, então, a entrada triunfal de Jesus, o rei, o servo que é rei. Ele agora está também na cidade de Jerusalém. Também, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a gente vê o servo como juiz. E a gente vai ver isso também. Você vê também que no Evangelho de Marcos, Jesus, ele é também o servo, não é? O servo que é também um profeta, porque ele vai revelar o coração dos homens e vai responder às suas perguntas. E por fim, a gente vai então estar caminhando aí, vendo cada perguntinha que foram feitas a Jesus, e eu quero convidar você para estarmos juntos nesse momento de estudo da poderosa palavra de Deus, tá bom? Eu espero que você esteja me ouvindo bem, eu espero que você esteja acompanhando neste momento, e não esquece, porque no nosso estudo é extremamente importante que você tenha em mãos, né, o caderninho para fazer as anotações e também aquela canetinha, né, para você aí fazer as anotações no seu caderno e também na sua Bíblia, onde você vai ter a oportunidade de marcar a sua Bíblia. Ah, pastor, eu não gosto de marcar a Bíblia. Tudo bem, é uma preferência de cada um. Você pode, então, marcar, né, no caderno, mas para aqueles que gostam de marcar na Bíblia, você marca os versículos, marca aqui as observações que nós iremos fazer, e você vai perceber, querido, o quanto isso vai ajudar você a fixar na sua mente, na sua memória, os ensinamentos da palavra de Deus, de tal forma que sempre que você voltar ao texto, você vai lembrar exatamente daquilo que você aprendeu. Vamos então, né, neste momento também com louvor, eu quero convidá-lo aqui para que você louve a Deus este hino da harpa cristã, porque ele vive, né, porque ele vive na voz de Júlia Vitória. E olha, enquanto este louvor estará tocando, eu quero aproveitar o momento para compartilhar essa transmissão e convidar você também a estar compartilhando. Eu espero que você já tenha lido o capítulo 11 e o capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu Marcos, tá bom? E tenha também feito já a sua oração inicial, o seu momento aí de louvor a Deus, pois esse estudo faz parte de um devocional onde nós fazemos juntos, né? Você começa aí, depois você vai terminar aqui ouvindo essa transmissão, ouvindo esta palavra, este momento com Deus, onde nós iremos ensinar a você alguns princípios da palavra de Deus. Vamos assim então com este belíssimo louvor. Deus enviou seu filho amado para me salvar.
Glória a Deus, meus queridos e amados irmãos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, tá bom? Então você aproveita aí para transmitir essa transmissão, envia para mais alguém, né? Compartilha com os teus amigos, porque eu tenho certeza que será a bênção de Deus. E olha, hoje nós vamos falar sobre, nesse momento com Deus, iremos falar sobre Jesus o servo, né, e os seus confrontos diretos que ele teve ali na cidade de Jerusalém. Vai ser um estudo maravilhoso, onde com certeza o seu dia, né, depois dessa meditação, você vai se alegrar no Senhor por princípios e verdades que a palavra de Deus nos ensina, que com certeza vai impactar e vai tocar poderosamente o seu coração, tá bom? E eu quero convidá-lo nesse momento a já abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo em nome de Jesus, tá bom? Abra a sua Bíblia e vamos assim fazer a leitura da palavra de Deus neste momento em nome de Jesus. Lemos então, queridos, Marcos capítulo 11, verso de número 15. E olha que nesse texto Jesus, ele vai expulsar os cambistas do templo. Você sabe exatamente do que se trata isso aqui, do porquê Jesus está expulsando esses cambistas no templo? Ah, pastor, eu sei. Sabe? Então vem conosco, vamos aí aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que será uma bênção. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 11, verso de número 15, diz assim a palavra de Deus. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Meus queridos e amados irmãos, neste momento já de estudo da nossa passagem bíblica de hoje, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11 e também o capítulo de número 12. Nós acabamos de fazer a nossa leitura inicial. Eu já quero convidar você para pegar o caderninho, não, porque agora a gente vai embarcar nessa longa viagem, mas que com certeza será a bênção de Deus, tá bom? Mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, por gentileza, e vamos nesse momento já estar aqui no desenvolvimento do nosso estudo. Querido, era Páscoa, Jesus, como de costume, estava subindo para a cidade de Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém participar de uma das maiores festas entre os judeus. E quando Jesus chega em Jerusalém, era comum naquele período haver uma aglomeração muito grande de judeus. E o que é que acontece? Quando Jesus chega em Jerusalém, havia na cidade, no comum, a cidade estava 4 vezes mais lotada, ou seja, a quantidade de pessoas na cidade, ela quadruplicava. E aí, quando Jesus chega na cidade de Jerusalém, também havia uma preocupação por parte dos romanos. Com o que, pastor? É porque havia alguns judeus que eram zelotes. O que é um judeu zelote, pastor? É um judeu que ele zelava pelos alguns hábitos e alguns costumes judaicos e também pela liberdade de Jerusalém ou do próprio Israel. E esses judeus zelotes,
eles poderiam então causar uma revolução. E por isso Roma deixava a cidade de Jerusalém bastante guardada com os seus soldados para evitar qualquer rebelião, para evitar qualquer confronto entre grupos religiosos ou até mesmo algum confronto contra o poder de Roma. E aí o que é que acontece? Jesus está nessa cidade lotada, cheia de gente, todo mundo lá para participar da festa da Páscoa. Os líderes religiosos já haviam programado tirar a vida de Jesus assim que passasse a Páscoa, porque no período da Páscoa havia muita gente, porém, os planos de Deus eram outros. Deus não permitiu que passasse a Páscoa. O cordeiro iria ser imolado exatamente na Páscoa. E o que é que nós vamos vendo aqui no capítulo de número 11 é que Jesus ele vai entrar na cidade de Jerusalém. Olha que a entrada de Jesus em Jerusalém é uma entrada encantadora. E um detalhe aqui, Jesus, ele para entrar em Jerusalém, ele pede aos discípulos que vá até a casa de um certo homem, que a Bíblia não revela o nome, e devem pegar então o seu jumentinho. E olha, só um detalhe aqui para que você não pense que Jesus mandou os discípulos furtar o jumento, tá certo? É bem possível. E eu concordo com a maioria dos estudiosos que dizem que esse jumentinho era de alguém conhecido de Jesus, era um discípulo anônimo de Jesus. Então, Jesus deu todo o endereço aos discípulos. Olha, vai lá na casa, em tal local, vocês vão encontrar um jumentinho, vocês pegam e trazem ele para mim. E se alguém perguntar por que estão levando o meu jumentinho, vocês dizem assim, foi o Senhor quem pediu. E eles tranquilamente vão liberar, porque eles conheciam Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. E aí, Jesus vai montar no jumentinho e vai se dirigir para a cidade de Jerusalém. E olha que quando Jesus chega na porta da cidade, na entrada de Jerusalém, havia uma multidão que já o aguardava. Curioso isso aqui, não é? Uma multidão já aguardava Jesus e o esperava com alegria. E observem que esta multidão vai começar então a ovacionar e cantar ou dizer algumas frases que nos chamam bastante atenção. Observem que eles vão dizer, à medida que Jesus está entrando dentro da cidade, eles vão dizer, veja aí no verso de número 9, tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Hosana, benditos que vêm em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. E é desta forma que Jesus entra em Jerusalém como rei. E essa é a primeira observação que você deve fazer aí no estudo, tá bom? A primeira observação que você deve fazer é exatamente essa, que Jesus, ele é o servo rei. Ele recebe a homenagem de um rei ao entrar em Jerusalém. E observem, querido, que Jesus, ele recebe a homenagem de um rei montado no jumentinho, a multidão aplaudindo, dizendo bendito que vem em nome do Senhor, né? Bendito, né, nas alturas, hosana nas alturas. As pessoas estavam fazendo isso porque Jesus de fato era o rei. Mas pastor, um rei entrar na cidade montado num jumentinho? Pois é, querido. 1 Reis, capítulo de número 1, verso de número 33, mostra que era costume judaico. Um rei, quando ele entrar numa cidade, ele vinha sobre um jumentinho. E a multidão, tanto atrás dele como na frente, ia então fazendo o anúncio da chegada do rei. Então, Jesus está entrando na cidade como rei. E percebam que Jesus também está cumprindo uma profecia lá de Zacarias, capítulo de número 9, verso de número 9. Ele está cumprindo esta profecia ao entrar em Jerusalém. E perceba
que ao cumprir esta profecia, Jesus está realizando pelo menos dois grandes propósitos. Primeiro, Jesus está se declarando rei Messias. Segundo, Jesus desafiou deliberadamente os líderes religiosos. Jesus está, então, enfrentando, ou está declarando a eles que ele é o rei. E observem, querido, que a multidão que grita, não é? A multidão que gritou hosanas. Será que essa multidão é a mesma multidão que alguns dias depois vai gritar crucifica-o? Olha que interessante, não é? Será que esta multidão aqui é realmente a multidão que vai gritar crucificam? Eu já vi diversos pregadores ensinando, e eu praticamente ouvi alguns pastores que tive a oportunidade de ser pastoreado. Eles, inclusive, pregando, e outras pessoas também pregando, e dizendo, olha, cuidado com a multidão que te aplaude, porque a multidão que te aplaude hoje é a multidão que te crucifica amanhã. Você acha que esta multidão é a mesma que estava crucificando Jesus? Que gritou depois, crucifica-o? Queridos, para isso a gente precisa ler a Bíblia de carreirinha, né? Ler a Bíblia com muita calma, com muito cuidado e perceber quem de fato é esta multidão. Se você puder fazer esta observação, marque aí, tá certo? No seu caderninho, marque aí o Evangelho de João, capítulo de número 12, verso 12 até o verso de número 18. Você vai perceber que os visitantes vindo da Galileia e aqueles que haviam presenciado a ressurreição de Lázaro é o que estão gritando hosanas nas alturas. Bendito que vem no nome do Senhor. Então perceba que se trata destas duas classes de pessoas. Os judeus que estavam vindo da Galileia, que eram simpatizantes de Jesus, e aqueles que haviam visto a ressurreição de Lázaro. Agora, perceba ainda que se não foi esta multidão que gritou hosanas, que disse mais na frente crucificam, então quem foi, pastor? Está claro no texto de que as pessoas que gritaram crucifica-o, crucifica-o, tratava-se dos homens da Judéia, ou seja, predominantemente era o pessoal ou as pessoas da Judéia e também as pessoas de Jerusalém, que eram as regiões mais próximas a Jerusalém. Sabe por quê? Porque os líderes religiosos já haviam, de alguma forma, semeado na mente das pessoas para que elas pudessem, então, rejeitar Jesus. Então perceba que a multidão que grita hosanas, hosanas, que louva Jesus e aplaude Jesus, não é a mesma multidão que grita crucifica-o. Você sabia disso? Olha aí que coisa boa, não é? É nós estudarmos as Escrituras. Em segundo lugar, vamos fazer uma segunda observação. Veja aí, em Marcos capítulo de número 11, do verso de número 12 até o verso de número 26. Querido, nesse texto, nós percebemos que o servo também é um juiz. E observem, querido, que Jesus, ele no dia seguinte, ele saiu então de Betânia e ele teve fome. Ele teve fome. E interessante, perceba isso, viu? Jesus estava em Jerusalém, olhou o templo, possivelmente, ou talvez não tenha ido exatamente dentro do templo, mas observe que ele vai a Jerusalém, mas aí ele retorna para Betânia, que ficava pertinho de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros, e aí volta para Betânia, e de manhã ele sai de Betânia, e quando ele sai, possivelmente indo para Jerusalém, ele teve fome, e aí vendo então a figueira com folhas, Jesus se aproximou dela, porque as folhas eram sinais de que a figueira estava com frutos. Jesus então se aproximou
da figueira e percebeu que a figueira só tinha folha. A figueira não tinha sequer um fruto. Olha que lição espiritual nós aprendemos aqui. Tem pessoas que quando a gente olha ela de longe, ela é uma figueira cheia de folhagem. Ela tem dons, ela tem qualidades, né? Aparentemente visível à distância. Quando a gente olha para ela, a gente percebe então que ela é uma figueira cheia de folhagens. Mas à medida que a gente se aproxima desta pessoa, à medida que a gente vai chegando para perto dessa pessoa e você vai convivendo com ela, sabe o que é que a gente percebe? É que essa pessoa só tem folhas. É o que, pastor? É isso mesmo. É que essa pessoa só tem folhas, não tem fruto. Infelizmente, tem pessoas que têm muitas folhas, mas não têm fruto. Era a situação do povo de Israel, querido. Perceba que Israel está representado nessa figueira que Jesus vai amaldiçoar. E Jesus vai amaldiçoar porque Jesus também é juiz. Ele não apenas é servo, ele também é juiz. E perceba que ele vai, então, amaldiçoar a figueira. Israel, então, estava representada nessa figueira. Israel não estava dando frutos. E por isso vai sofrer o duro juízo de Deus. Ei, cuidado, porque se você é uma figueira que só tem folhas, é beleza, é uma beleza por fora, a estética, né, está lá em cima, mas se interiormente você está destruído, corrompido, caído, e você não consegue dar frutos, que é as boas obras diante dos homens, cuidado, porque você está passivo de sofrer o mais duro juízo da parte do próprio Deus, do servo, que também é juiz. Meu querido, e a gente percebe que Jesus vai amaldiçoar a figueira porque ela não dava frutos. Ela não dava frutos. E observem, querido, algo curioso, não é? Quando um indivíduo ou um grupo de pessoas ela seca espiritualmente, percebam que na maior parte das vezes ela começa a secar pelas raízes. Se nós deixarmos que as nossas raízes se sequem, pode ter certeza que nós não iremos produzir frutos. Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo uma vida seca espiritual. E estão vivendo uma vida seca espiritual, sabe por quê? Porque simplesmente as suas raízes já secaram. Ela não consegue mais alimentar, porque uma árvore sem fruto é uma árvore que não alimenta. As pessoas que chegam para repousar na sua sombra, para descansar na sua sombra, ela encontra fruto, ou ela simplesmente sai com fome, porque você não tem nada de Deus para comunicar, não tem nada de Deus a transmitir. Olha que verdade importante nós aprendemos aqui, tá certo? Devemos, então, cultivar nossas raízes espirituais com muito cuidado, né, para que nós para que nós não venhamos, né, nos contentar apenas com folhas, tá bom? Cultive as suas raízes. Amém, querido? Vou repetir, hein? Cultive as suas raízes. Amém? Queridos, Jesus também nos ensinou aqui, né, porque quando os discípulos viram no dia seguinte a figueira seca, eles ficaram espantados. Senhor, a figueira, ela secou, não é? E aí você vai perceber que Jesus vai ensinar para eles uma lição importante. Veja aí no verso de número 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, credes recebereis, e será assim também convosco. Queridos, perceba aqui no texto que Jesus, ele
fez com que a figueira secasse pelo poder da fé. E os discípulos ficaram maravilhados, porque viram que a figueira secara desde a raiz. Então, perceba que os discípulos ficaram admirados com isso. E Jesus, então, vai ensinar para ele o princípio da oração. Ele vai dizer, olha, tudo quanto vocês pedirem a Deus com fé, crendo, vocês irão receber. Olha aquele ensinamento, né? Se você orar com fé, se você pedir a Deus crendo, ele diz que nós receberemos. Porém, você precisa ter muito cuidado para não isolar esse texto na sua oração. Essa oração, ou este princípio acerca da oração, ele precisa ser interpretado junto com outros conjuntos de textos que Jesus fala acerca da oração. Não podemos, querido, entender com esse texto que tudo que a gente pede, Jesus é obrigado a fazer. Jesus não quer dizer que tudo que a gente pedir a ele, oração crendo, né, firmemente, ele será obrigado a fazer. Não é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Até porque, observem que a oração não é uma medida de emergência, ou a oração não é um recurso no qual nós abraçamos nos momentos de problema, nos momentos de dificuldade. Tem crente que acha que orar a Deus é somente quando está em dificuldade, não é? Mas olha, orar não é somente quando a gente está em aperto, não é somente quando as coisas vão mal, não é somente quando as dificuldades estão sobre nós que a gente recorre para o caminho da oração. Você precisa entender que a verdadeira oração, ela faz parte da comunhão constante com Deus e da adoração a Deus. Então, querido, você não pode deixar para orar somente nos momentos de dificuldade. Você precisa orar sempre, constantemente, porque faz parte da sua comunhão, do seu relacionamento com Deus. Amém? Aprendeu essa lição? Então, cuidado, hein? E também não esqueça de que Jesus, quando diz aqui, e crendo, né, de verdade, ou se orarem o suficiente, crerem de verdade, Deus não será obrigado, querido, a fazer tudo o que a gente está pedindo. Né? Observem que o que Jesus está nos ensinando aqui é que nós precisamos orar de acordo com a sua vontade, porque a oração que agrada a Deus, que Deus dá resposta, é a oração que é feita segundo a sua vontade. Querido, ainda no texto, nós percebemos com essa verdade revelada aqui com Jesus através da oração, é que o propósito da oração não é conseguir que a nossa vontade seja feita no céu. Eu vou repetir, hein? A oração não é para que a nossa vontade seja feita no céu. A oração é para que a vontade de Deus seja feita na terra. Amém? Que Deus, ele te ajude, né, a viver e praticar essa verdade. Querido, não apenas Jesus purifica, amaldiçoa a figueira, mas Jesus ele vai purificar o templo. E vale lembrar aos irmãos que Jesus já havia feito isso antes. Você sabia? Se você ler o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, você vai perceber que em uma outra ocasião, e parece que a primeira vez que Jesus entra em Jerusalém, assim que ele inicia o seu ministério, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai entrar no templo, vai ver os cambistas, os mercadores, vai ver os comerciantes no pátio do templo, e ele então vai expulsar as pessoas dali, dizendo que aquele local é casa de oração. Só que aí, possivelmente 3 anos depois, né, ou 2 anos depois, Jesus ele vem para Jerusalém novamente, e quando ele olha para o pátio do templo, o que é que ele vê? Os cambistas estavam todo mundo lá de novo. Voltaram para o mesmo lugar. Começaram novamente a vender, a comercializar, a mercandejar dentro do templo. Vale lembrar aqui que não era
pecado ou errado eles venderem no pátio, tá certo? Venderem animais, venderem pombos para o sacrifício. Porque alguns israelitas, eles iam de muito longe. Agora, você já imaginou o que eram os israelitas sair a cerca de 500, 600 quilômetros a pé ou em cima de um jumentinho com uma ovelha para fazer o sacrifício? E se de repente, quando ele chegasse lá no templo, a ovelha dele estivesse machucada e aí estivesse impura para o sacrifício? Ele teria que voltar novamente, não daria tempo. Então perceba que não era proibido vender no pátio do templo. O que Jesus está condenando aqui é porque eles estavam abusando, queridos. Observem que eles estavam abusando das pessoas. Eles estavam explorando as pessoas no templo. Eles estavam realmente sugando das pessoas. E há comentaristas que dizem que eles pegavam as ovelhas daqueles que já haviam entregado para o sacrifício, levavam para o pátio e vendiam aquelas ovelhas, ou seja, de tal forma que eles ganhavam ainda mais lucros. Ou seja, havia uma verdadeira corrupção ali instalada no pátio do templo. Agora, você sabia que o texto fala que eram átrios dos gentios? Sabe por que a expressão átrios dos gentios? Porque ali era o local onde os gentios, as pessoas que não faziam parte da fé de Israel, deveriam ir para aquele pátio, e naquele pátio deveria então haver líderes religiosos, líderes judeus, escribas e fariseus, que deveriam ensinar ou fazer daquele ambiente uma agência missionária, pregando para os gentios. Mas, queridos, quando os gentios entravam naquele pátio, via uma completa bagunça, onde as pessoas estavam negociando, vendendo, com preços exorbitantes, explorando as pessoas. Isso deixou Jesus muito triste. Pela segunda vez. Jesus ficou muito triste com aquilo. Isso desagradou por demais a Jesus. A tal ponto, querido, que Jesus ele vai, então, derrubar as mesas. Querido, se você vê essa cena aqui, não é, com certeza você diria, isso aqui não é Jesus não, pastor. Não é? Já imaginou Jesus entrasse no templo, né, nas portas de alguns templos hoje, jogasse aquele CD pirata da porta, né, fosse até o altar, né, pessoas que estão negociando, mercandejando, o pastor que cobra para pregar, né, ele tirasse o pastor do altar, sai daí, você cobra para pregar a minha palavra, você exige valores exorbitantes para falar do meu nome, saia desse altar. Já imaginou Jesus tirar o cantor, saia daí, você cobrou 5 mil reais para cantar, para louvar o meu nome, vocês estão usando o meu nome em vão. Já imaginou Jesus tirando do altar? Né? Jesus entrasse então e tirasse esses mercadores, esses mercandejeiros da fé, né? Esses que transformam a fé em mercadoria, esses que acham que o púlpito é então um balcão, que o crente é um cliente, que o pastor é empresário, que a fé ou a palavra de Deus é mercadoria. Pessoas que acham que a igreja virou um comércio, é uma empresa. Já imaginou Jesus entrando dentro da igreja, do templo, e arrancando um por um? E eu acho interessante que eu não vejo uma cena nos evangelhos de Jesus pegando ninguém, empurrando para dentro da igreja, dizendo, vamos para a igreja, entra na igreja, eu te obrigo a entrar na igreja. Eu não vejo Jesus fazer isso, mas eu vejo Jesus entrando na igreja e tirando pessoas de dentro. Sai daqui, bandos de salteadores, bandos... Quando ele fala bando de salteadores ou covil de salteadores, ele está chamando de ladrão, realmente. Seus ladrões, veja que eles estavam explorando, era um ladrão. Seus ladrões, saiam do templo. Saiam daqui, vocês não entenderam ainda que esta casa é casa de oração. Não entenderam ainda, veja que ele vai usar a expressão aí, né? No templo, casa de oração para todas as nações, ou seja, um meio de pregar o evangelho para outras nações. Saiam daqui, seus bandos de salteadores, seus covis de salteadores. A palavra covil de salteadores é porque havia um local, né, chamado covil, que era o ambiente onde os ladrões roubavam no centro da cidade e se escondiam nesse covil, que era para se livrar, então, de ser pego ou de ser preso. Né?
E aí, com isso, Jesus está dizendo que alguns pastores, né, ou seja, no sentido lá, alguns sacerdotes, alguns escribas e alguns fariseus, eles estavam no templo, eles estavam lá, né, no templo, apenas se escondendo dos seus roubos. Estavam ali de fachada. Aleluia. Os sacerdotes, os escribas, eles usavam os templos e os cultos religiosos como fachada para esconder os seus pecados e para esconder as suas hipocrisias. Isso é forte, querido. Era por isso que Jesus então vai recriminá-los, né? Jesus vai então purificar o templo, expulsando esses covis e salteadores que estavam dentro do templo. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer algo que nos deixa chocado, né? Faz qualquer um cair na tumba, né? Dá vontade de morrer quando a gente lê um negócio desse aqui, né? Veja que a Bíblia Sagrada diz que os principais sacerdotes, verso 18, os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo para lhes tirar a vida. Olha que nós precisamos tirar, né, da mente a ideia de que, porque é um grupo religioso, não tem uma mente assassina, não é? Não tem uma mente maldosa. Perceba que, embora esses escribas e fariseus fossem religiosos, eles planejavam e se programavam para tirar a vida de Jesus. E achando no grupo de Jesus alguém que se vendia, ficou tudo mais fácil. Compraram Judas e Judas entregou Jesus para a crucificação. Queridos, vemos ainda aqui uma terceira lição que eu quero observar com os irmãos, e aqui a gente segue agora sobre o servo que também é profeta. Vamos falar agora sobre o Jesus que também era profeta. E é claro, nós vamos aqui apenas dar mais uma ligeira explicação aqui sobre essa questão a partir do verso de número 27. Veja aí a partir do verso de número 27 na sua Bíblia, e você vai perceber que nesse texto Jesus agora vai ser interrogado. E aí, então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E eles fizeram uma pergunta para Jesus, o qual quero aqui, em primeiro lugar, né, tratar aqui sobre uma pergunta sobre a autoridade. Eles viram o que Jesus fez no dia anterior, né, o que Jesus fez ao purificar o templo, e agora eles vieram para Jesus e fizeram a seguinte pergunta: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso aqui no templo? Botaram Jesus na saia justa, né? Disseram assim: o senhor tem que me explicar. Porque os escribas e fariseus, os mestres da lei, somos nós. É nós quem damos o aval para se fazer ou deixar de fazer alguma coisa aqui no templo. A pergunta que eu faço para você, Jesus, é: com que autoridade o senhor está fazendo essas coisas? Eles queriam, na verdade, incriminar Jesus. E aí a gente percebe que eles fizeram essas perguntas maldosamente, porque queriam, então, apanhar Jesus em algum erro para poder matar Jesus. Queridos, Jesus, então, vai dar uma resposta simples para ele. Ele usa na retórica, né, responde uma pergunta com outra pergunta. Aí Jesus faz uma pergunta para eles: com que autoridade, né, João fez o batismo? Com a autoridade de Deus ou com a autoridade dos homens? João batizou porque Deus o mandou fazer ou porque João simplesmente fez pela autoridade dos homens? Foi a pergunta que Jesus fez para eles. Eles então olharam para Jesus e ficaram com medo de responder, cochicharam entre si, combinaram a resposta e pensaram: poxa, se a gente disser que o batismo de João é de Deus, a gente está ferrado. Por quê? A gente rejeitou o batismo de João. E se a gente disser que o batismo de João é dos homens e não de Deus, a multidão que acreditavam que João era profeta vai tentar nos tirar a vida. Então, eles voltaram para Jesus com uma resposta pronta, uma fórmula pronta, disseram: Senhor, nós não sabemos. Veja, irmãos, como Jesus, então, vai desfazer a astúcia desses homens. Jesus, então, vira para eles assim: da mesma forma que vocês não sabem me dar resposta,
eu quero dizer para vocês que nem tampouco vou dizer para vocês com que autoridade eu faço isso. Eu sei com que autoridade eu faço, mas eu não vou dizer para vocês, tá bom? Ok? Encerrou a conversa? Ah, queridos, eles ficaram bastante humilhados, né, diante disso. Mas antes que eles saíssem devagarinho, né, na linguagem nordestina aqui, com o rabo entre as pernas, antes deles saírem ali mufino, né, como diz aqui no interior, não é? Então, antes deles saírem ali de quietinho, Jesus então começa a contar uma parábola. Jesus conta a parábola de um homem que plantou uma vinha, cercou-a, né, e Jesus então edificou essa vinha e deixou na mão dos seus empregados. Ele foi para um local longe, se ausentou-se, né, do país, e aí, no tempo da colheita, ele começa a enviar os seus servos. Aí enviou um servo para trazer os lucros. Aí o primeiro servo enviado, os lavradores daquela vinha, os empregados daquele homem, mataram o servo, dizendo, a gente não vai devolver a vinha. Aí o senhor, o dono da vinha, reenviou outro servo. E assim ficou mandando o servo e eles matando todos os servos, mas nunca mandava o lucro, não é? Aí depois, por fim, o servo pensou, poxa, eles não respeitaram os meus servos, mas vão respeitar meu filho. Vou mandar o meu filho. E sendo assim, meu filho, eles vão dar o lucro da vinha. Jesus, então, vai dizer que ele manda o filho, e quando chega o filho daquele homem, os lavradores da vinha pensaram, poxa, está vindo diante de nós o herdeiro. Se a gente mata o herdeiro, a vinha logo será nossa. E o que é que eles fazem? Eles matam o herdeiro. E aí, Jesus diz, vocês acham que o dono daquela vinha não virá e trará duro juízo sobre esses homens? Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aqueles homens, olha, desde a antiguidade, Deus está mandando profetas para recolher frutos da vinha. Mas olha o que vocês fizeram, mataram todos os profetas. Por último, Jesus mandou, por penúltimo, né? Jesus mandou João Batista. O que foi que vocês fizeram com João Batista? Também mataram João Batista. E agora enviou o Filho de Deus. Deus, o lavrador, o Senhor da vinha, mandou o próprio Filho. E o que é que vocês estão querendo fazer com o Filho? Também estão querendo matar. Jesus contou uma parábola, irmãos, que foi uma revelação total, não é, da vida ímpia e pecadora que eles então estavam vivendo. E você vai ver, irmãos, que esses homens então ficaram maravilhados, né? Algumas pessoas maravilhadas com o ensino de Jesus, e esses homens procuravam prendê-lo, mas temia o povo, porque sabia que essa parábola, né, se referia então a eles, e eles então se retiraram-se dali ainda mais humilhado. Agora, perceba ainda que uma outra pergunta vai ser feita a Jesus. Todas essas perguntas com o objetivo de apanhar Jesus em algum erro. E a outra pergunta que eles vão fazer para Jesus é uma pergunta sobre a responsabilidade. Veja comigo aí no verso de número 13. Verso de número 13 até o verso 17. Observem que alguns fariseus, né, e herodianos, e observem que fariseus e herodianos, se você lembra nos estudos anteriores, eu falei que eles eram inimigos, mas eles tinham um inimigo em comum, então eles se juntaram, fizeram aliança para perseguir Jesus, porque na hora que você se apresenta como servo de Deus, até os inimigos se unem para tentar te perseguir, não é? Mas fica tranquilo, Jesus está no controle de tudo. Aí nós percebemos aqui que os herodianos e os escribas se uniram para apanhar Jesus. Aí eles foram até Jesus, né, e aí fizeram uma pergunta para Jesus. Disseram o seguinte, mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te importas com o que quer que seja, né, porque tu ensinas o caminho de Deus. E ele faz a pergunta, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar imposto a César? Eles queriam apanhar Jesus, sabe por quê? Porque se Jesus dissesse que não deveria pagar imposto a César, isso era uma nota clara de que Jesus era contra César. E César era senhor, né? César era adorado como um Deus. Então, logo, eles poderiam mandar ou acusar Jesus de insubordinação a César. E Jesus poderia ser preso pelas mãos de César, inclusive podia ser morto, não é? E se Jesus dissesse que deveria pagar, né, então eles também tinham aí uma outra questão, que era experimentá-lo, não é? No sentido de que se Jesus
ele pagasse moeda a César, então estava reconhecendo que César era Senhor. Então Jesus estava sendo idólatra. Essa era a perspectiva dele. Por isso que ele se une com os herodianos, porque os herodianos era quem estava ali responsável pelaquela região. E aí Jesus vai devolver também, né, mais uma vez a pergunta dele. Jesus assim, traz aí uma moeda que vocês têm aí, traz a moeda. Aí trouxe a moeda, quando eles olharam a moeda, né, cara coroa, quando olharam para a moeda, eles viram que a moeda tinha, né, as inscrições de César. Então trouxeram, de quem é esta efígie, né, e a inscrição? Eles responderam, de César. Jesus olhou para eles e disse assim, queridos, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo para a gente que as inscrições que tem na moeda de César, devolve para ele, é dele. Mas a Deus, dai a Deus o que é de Deus. Jesus está falando, na verdade, que a moeda deve ser dada a quem tem a imagem. Se a moeda tem a inscrição de César, dai a César. Mas se vocês são de Deus, e se vocês são a imagem de Deus, devolvei vocês mesmos a Deus. Ou seja, dai a Deus o que é de Deus. Irmãos, eles ficaram, né, surpreendidos com a resposta de Jesus, e a multidão, as pessoas que o acompanhavam, se admiravam ainda mais de Jesus. E aí vem a terceira pergunta. Percebam do verso de número 28 ao verso de número 34, que vão se fazer agora uma pergunta sobre a eternidade. Olha, essa daqui é uma das perguntas que eu acho encantadora, né? E também a ignorância dos saduceus e a sabedoria de Jesus. Irmãos, os saduceus, eles tinham dificuldades de aceitar a ressurreição, tendo em vista que eles acreditavam apenas no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia. Então, eles rejeitavam a ressurreição. E aí, nós vamos perceber que eles vão chegar para Jesus e vai fazer uma pergunta sobre a ressurreição, tendo em vista que Jesus havia falado diversas vezes que haveria de morrer, ser crucificado e que ressuscitaria ao 3º dia. Então, eles disseram, vamos apanhar Jesus agora, vamos saber se ele responde a nossa pergunta, se ele crê realmente na ressurreição, ele vai responder a nossa pergunta. Eles fizeram o seguinte, né? Trouxeram para Jesus a lei do levirato, né? O que é a lei do levirato? É que um irmão, quando casasse, e esse irmão não desse filhos, né? E ele viesse a falecer, o outro irmão deveria casar com a esposa desse, certo? E se também não tivesse filho, para que desse, então, continuidade na descendência, e ele morresse, então o outro irmão deveria casar. E os saduceus contam uma historinha aqui, que 7 irmãos casou com a mulher e todos eles morreram, né? O primeiro casou, morreu, o segundo teve que casar, assumir a mulher. É a lei do levirato. E aí foi até o 7º. E aí vem a perguntinha capiciosa. Eles olharam para Jesus e disseram assim, Senhor, me responda uma coisa. Quando nós estivermos na eternidade, de quem essa mulher será, então, esposa? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do 7º. De quem ela será esposa? Veja que pergunta capiciosa, né? Para tentar apanhar Jesus. E aí, Jesus vai dar uma resposta que vai calá-los, né? Jesus primeiro vai repreendê-los, queridos. Veja o que Jesus vai dizer. Né? Veja o que Jesus vai dizer, verso de número 24. Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Jesus está dizendo, vocês têm 2 problemas sérios. Primeiro, vocês não conhecem as Escrituras. Vocês não conhecem a Bíblia da qual vocês estão fundamentando a pergunta de vocês. Vocês são ignorantes acerca das Escrituras. E segundo, vocês são ignorantes acerca do poder de Deus. Vocês não conhecem o poder do Criador. Jesus, então, lança essa pergunta num tom de negativo, né, para eles, porque eles não sabiam realmente as Escrituras e também não sabiam o poder de Deus. E aí, veja a continuidade, né? Jesus diz assim, pois quando ressuscitarem dentre os mortos, não casarão, nem se darão em casamento, porém são como anjos nos céus.
Ou seja, Jesus está dizendo que os homens não se casarão no céu, não haverá casamento no céu, não haverá relacionamentos conjugais no céu. Vocês estão falando isso porque vocês não conhecem as Escrituras. E observe que ele continua quanto à ressurreição dos mortos, não tendo lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles estavam, queridos, primeiro Jesus repreendeu sobre a não conhecer as Escrituras e que no céu não haverá casamento, e depois Jesus vai repreendê-lo acerca também da ressurreição, ou seja, do poder de Deus para ressuscitar. E ele fala então sobre a passagem da sarça ardente, onde Moisés vira a sarça ardendo, mas não se consumia. E você se pergunta, pastor, o que é que tem a ver a sarça ardente? E essa expressão de Deus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com a ressurreição. Sabe o quê? É que Deus não era o Deus, né, de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não usa a expressão no passado. Ele não vai dizer assim, eu era o Deus de Abraão, eu era o Deus de Isaac, eu era o Deus de Jacó. Não, queridos. Porque se ele dissesse, eu era o Deus de Abraão, ele está dizendo, eu era o Deus de um Abraão que existiu, mas hoje não existe mais. Eu sou o Deus de Isaac, que existiu, mas hoje não existe mais. Ou sou o Deus de Jacó, que existiu e hoje não existe mais. Aí Jesus, quando diz assim, eu sou o Deus de Abraão presente, ou seja, eu sou o Deus de Abraão, Abraão ainda vive, sou o Deus dele ainda hoje. Eu sou o Deus de Isaac, Isaac ainda vive, sou o Deus dele ainda hoje. Eu sou o Deus de Jacó, Jacó ainda vive, sou o Deus dele ainda hoje. Jesus usou a expressão no presente para dizer para eles que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, porque eles vão experimentar então esse processo de ressurreição. Deus está falando de que eles ainda é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó no presente. Observe que no verso 27 diz, ora, ele não é o Deus dos mortos, ou seja, esses homens não estão mortos, esses homens estão vivos. Laborais em grande erro, Jesus vai dizer para eles, porque vocês não conhecem as Escrituras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora é a vez, né, também de mais uma outra pergunta. Veja, então, no verso de número 28, quando um dos escribas, tendo ouvido, né, a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, não é? Veja que agora um outro escriba vai fazer uma pergunta a Jesus. Ele viu que Jesus respondeu muito bem, já estavam admirados. Rapaz, esse cara tem resposta para tudo, não é? Aí eles agora vão fazer, um escriba vai fazer outra pergunta para Jesus. Ele vai perguntar o seguinte, qual é o principal de todos os mandamentos? Veja, qual é o principal de todos os mandamentos? E aqui nós percebemos, então, a questão, não é, dos mandamentos. Nós vamos perceber que ele está falando sobre qual é a prioridade, não é? Ele vai falar sobre a prioridade. É uma pergunta agora sobre a prioridade. Verso de número 28 até o verso de número 34. Jesus, então, vai dar uma resposta. O principal ouve ao Israel, o teu Deus, Senhor, ouve ao Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, todo entendimento. Ele segue, então, falando do primeiro mandamento. E vai dizer no verso 31, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perceba, então, que Jesus ele vai mostrar aqui para os escribas e fariseus qual é o maior dos mandamentos. E aí, o mestre, né, o escriba vai olhar para dizer assim, muito bem, mestre, com verdade disseste o que é que ele é o único e que não há outro senão ele. E ele então elogiou Jesus, né, que é amar a Deus de todo o coração, todo o entendimento, toda a sua força. E ele então vai elogiar Jesus. E Jesus também vai encerrar no verso 34, fazendo um elogio para eles, né, assim, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhes, né, não estás longe do reino de Deus, hein? Eu vi que você compreendeu exatamente o que eu disse. Você não está longe do reino de Deus. Aleluia. Quando Jesus viu a resposta daquele homem, ele concordou com o que Jesus disse. Ele não tinha saída. Todo mundo tentando pegar Jesus e não tinha saída. Aí, por fim, esse escriba vai dizer,
Vi que você respondeu muito bem. Jesus assim, eu vejo que você está bem pertinho do reino, você está quase chegando lá, você está quase descobrindo a verdade sobre o reino dos céus. Aleluia! E o texto vai encerrar dizendo que e ninguém jamais ousar interrogá-lo. Perceba que daí em diante eles se viram sem qualquer condições de fazer perguntas a Jesus. E aí, agora chega a vez de Jesus perguntar. Quando eles se calam, Jesus é quem pergunta. Não é interessante? Eles bombardearam Jesus de perguntas. Jesus devolveu algumas perguntas e respondeu outras, não porque, quando Jesus não se recusou a responder a pergunta dele, não é porque Jesus não tinha resposta, é porque Jesus não queria provar a hipocrisia deles. Jesus não queria provar, né, a sua maneira evasiva de agir com as coisas. Jesus não queria dar a ele a liberdade, né, de continuar nessa hipocrisia de perguntas, né? Então, por isso que Jesus não responde. Jesus não está sendo evasivo quando ele não responde algumas perguntas, mas Jesus estava sendo honesto com eles. E aí, a gente vê que agora é a hora de Jesus perguntar. Jesus, então, vai fazer uma pergunta, né, para esses homens. Veja aí no verso de número 35. Como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? Jesus então vai perguntar para eles, vocês sabem que os escribas falam que o Cristo é o filho de Davi? E ele então vai questionar. O próprio Davi falou pelo Espírito e disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, como é que Jesus pergunta para ele o seguinte, como é que o Messias ele será o filho de Davi, se o próprio Davi disse pelo Espírito que o meu Senhor, né, disse ao meu Senhor, ou seja, como é que o Pai chama o Filho de Senhor? Essa é a questão de Jesus. Se o Messias é o filho de Davi, como pode Davi chamar o Filho de Senhor? Foi a pergunta de Jesus para eles, né? E aí a gente vê que Jesus prossegue, né? E o mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, ele é filho? Como pode o pai chamar o filho de Senhor? Como pode isso? Jesus faz essa pergunta para eles. E aí a Bíblia diz que a multidão ouvia Jesus com muito prazer. A multidão estava estarrecida, né? Na linguagem aqui, os 4 pneus da multidão estavam arriados para ouvir Jesus, porque ele foi incisivo, né, nas suas perguntas. E observe então que eles ficaram sem resposta, não é? Eles não conseguiram dizer, como assim? Né? O Messias é o filho de Davi, mas Davi chamou o filho de Senhor, como assim? Não é? E eles ficaram sem resposta. Aí Jesus começou então a ensinar-lhes, não é? Dizendo o seguinte, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Então eles cuidado com os fariseus, porque eles se vestem de maneira muito específica, não é? Brilhando demais, gosta de saudações na praça, olá, a paz do Senhor, né? Gosta de saudações na praça para dizer que eles são mestres da lei, de receber elogios na praça, né? Olha, lá vai um escribas, parabéns, olha, uma foto com você aqui, uma foto, né? Um autógrafo, né? Eles gostavam de saudações na praça. E também eles gostavam das primeiras cadeiras na sinagoga. Quem era doido sentasse na primeira cadeira da sinagoga? A primeira cadeira era dos escribas, dos fariseus. Jesus está dizendo, olha, cuidado com eles, hein? Eles gostam dos primeiros lugares na sinagoga, dos primeiros lugares dos banquetes. Cuidados com os fariseus, os quais também gostam de ir na casa da viúva. Diz assim, eu vim orar pela senhora, vovó, né? Aí entrava na casa da viúva para orar e, olha, estraçalhava as coisas da viúva, comia tudo, levava tudo da casa da viúva, né? Profetizava, mas no final, um trocadinho, né? E então faziam longas orações para justificar a sua ida, a sua demora na casa da viúva, mas ali eles sugavam tudo que havia na casa da viúva. Jesus diz assim, para vocês está reservado o mais duro juízo de Deus. Aleluia, aleluia. Quando Jesus falou isso, que Jesus estava então justamente dizendo para eles a condição espiritual
caótica que eles estavam vivendo. E perceba um detalhe, não é? Quando Jesus fala que Davi chamaria o seu filho de Senhor, e Jesus está dizendo o seguinte, olha, só há uma maneira do pai chamar o filho de Senhor, é se este filho, ele for o Deus encarnado. É o que José teve que chamar Jesus de Senhor, Maria chamar Jesus de Senhor, porque Jesus não era apenas o filho de Maria, Jesus era também o Filho de Deus. E só há uma maneira de chamar o Filho do Senhor, é se o Filho for, então, o Deus encarnado, o Deus humano, o Emanuel, o Deus conosco. É isso que Jesus, então, vai explicar. E, por fim, Jesus encerra, então, o capítulo, ou seja, Marcos encerra o capítulo de número 12, falando sobre a oferta da viúva pobre. Perceba que Jesus, ele vai se assentar-se e vai observar como as pessoas ofertavam, não é? Havia ali 13 arcas, né, que era chamado de gasofiláceos, e ali, então, era como se fossem trombetas, né, formadas nas paredes, e as pessoas iam lá e ofertavam. E Jesus, ele senta de frente de um gasofilácio daquele e fica observando a maneira como as pessoas ofertam. Porque, olha, vale lembrar para mim e para você que Jesus observa como a gente oferta, viu? Porque a nossa oferta revela muito do que há no nosso coração. A nossa oferta revela muito, eu estou falando de oferta mesmo, dinheiro, espécie. E também pode servir de todas as outras coisas que você oferece para Jesus. Jesus observa a maneira como a gente oferta para ele. E Jesus começou a observar e viu que muitas pessoas ricas, importantes, né, colocou grandes porções ali. Colocaram grandes porções no gasofilácio. Mas vale lembrar que Jesus não está interessado em porções. O mais importante não era a porção, mas sim a proporção do que estavam dando. Eles davam, né, orgulhosamente, né, por se acharem importantes, por se acharem grandes, por serem ricos, né, faziam então a sua oferta com grande alarde. Porém, Jesus aqui vai mostrar para a gente que a ofertinha daquela viúva foi uma oferta agradável a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos faça crescer mais e que o orgulho, né, no viver e no ofertar é sempre pecado, tá certo? Que a gente possa se desfazer do orgulho tanto no viver como no ofertar. Que a simplicidade, que a justiça, a honestidade seja sempre a nossa primeira escolha. E não esqueça, que tipo de que grupo nós estamos, né? No grupo que gritou hosanas nas alturas, bendito que vem no nome do Senhor, ou nós estamos no grupo que vai gritar crucifica-o, crucifica-o, ou no grupo que vai estar perguntando a Jesus, interrogando, querendo apanhá-lo em erro? Em que grupo você está? Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Chegamos ao finalzinho de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu espero em Deus que você tenha sido ricamente abençoado. Você que está conosco aqui na nossa transmissão, né? E foi ricamente abençoado, aprendeu algo aqui nessa manhã, cresceu, né? Foi bom o estudo, acrescentou a sua vida espiritual. Deixa teu comentário, deixa aí o teu amém, né? Diga aí, pastor, foi muito bom, muito produtivo, foi bênção de Deus. Nos dê essa posição, porque isso alegra o nosso coração e ao alegrar o nosso coração, nós também glorificamos a Deus por Ele ser tão bom e tão rico para conosco, nos dando oportunidades como essa tão maravilhosa de vos comunicar a palavra de Deus. Amém? Se foi bênção de Deus para você, compartilha, envia para mais alguém, manda, né, para aqueles que precisam ser abençoados, manda para alguém que precisa, não é, também ser edificado. Mas se você recebeu esta palavra, confirma aí nos comentários. Amém, pastor, muito obrigado, um estudo maravilhoso, me trouxe luz, né, conhecimento aí da palavra de Deus. Eu descobri coisas que eu não sabia, lembrei de coisas que eu já sabia e foi bênção no céu. E não esqueça, viu? Não esqueça, nós estamos numa série de estudo no Evangelho de Marcos, né? Hoje a gente estudou o 11 e o 12. Agora eu quero convidar você para estudar o capítulo de número 13, tá bom? No próximo estudo a gente vai falar só sobre o capítulo 13.
Aí você já pode estudar o capítulo 13, leia todo o capítulo 13, e aí amanhã nós estaremos mais uma vez comentando, tá certo? Mais uma vez comentando sobre o capítulo de número 13, e aí a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido e crescido para a glória do Senhor Jesus. Como sempre, eu quero encerrar a nossa devocional de hoje, nosso momento com Deus aqui. Eu quero encerrar fazendo a nossa oração, tá bom? Agradecendo ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, graças te damos por esta rica oportunidade, Senhor, de mais um estudo da Tua Palavra. Obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos que estão nos acompanhando, Senhor, que estão sendo ricamente abençoados por Ti. Ó Deus, que foram alcançados pela Tua glória, pela Tua graça nesta manhã. Ó Deus, neste dia de hoje, nesse início, Senhor, ó Deus, continua com as Tuas mãos estendidas sobre cada um dos Teus filhos. É o que nós te pedimos. Ó Deus, nós oramos também pelas nossas autoridades, nós oramos também pela a saúde do nosso país, nós oramos pelos médicos, oramos pelos os pacientes. Ó Deus, nós oramos por todos aqueles que precisam das nossas orações. Ó Deus, muito obrigado por esta rica oportunidade, Senhor, de estarmos mais uma vez na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E não esquece, hoje à noite, tá bom? Às 8 horas, teremos mais uma transmissão diretamente ao vivo aqui do nosso canal. E você é nosso convidado especial para estarmos juntos, tá bom? Um abraço para você e até mais, permitindo o Senhor. E lembre-se, hein? Lembre-se sempre, o maior fracasso é você ter sucesso na posição errada, tá bom? Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus.